Oi, meu nome é Daiane Weber, eu sou médica hematologista, sou formada aqui em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo. Me formei em 2009, depois disso foram 2 anos de especialização em medicina interna e mais 2 anos de especialização em hematologia, para dizer que eu sou hematologista. E agora, em 2020, eu assumi também a profissão de mãe, que talvez tenha sido a mais desafiadora de todas. Apesar dos 10 anos de estudo para me tornar médica e especialista, eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, foi o meu maior desafio. E eu sabia que ia mudar muita coisa nas nossas vidas, tanto na minha vida quanto na vida do papai, porque nós dois somos médicos, então a gente precisaria uma adaptação muito grande da nossa rotina em prol da maternidade. Mas eu acho que o Gabriel veio para modificar todos os nossos conceitos e isso já começou quando ele escolheu a hora de nascer. Que eu, que estava com tudo planejado, tudo programado para uma cesárea eletiva, de uma hora para outra entrei em trabalho de parto e esse gurizinho lindo escolheu a hora que ele queria nascer. Então, eu acho que aí a gente já viu que a nossa vida não seria mais a mesma. A maternidade por si só é desafiadora e eu acho que para nós ela se torna um desafio muito grande porque pela nossa profissão a gente gosta de ter tudo sob controle, a gente gosta de ter total controle de tudo que está acontecendo. E de repente surge algo que nos tira completamente da nossa zona de conforto e muda tudo que a gente estava habituado a fazer. Os maiores desafios do começo da maternidade, eu não tenho dúvida que foi a amamentação, foi muito difícil assim para nós, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui amamentar depois. E a privação de sono, que eu acho que nos últimos meses assim foram muito complicadas, principalmente porque a nossa profissão exige muita atenção, exige foco. E é uma profissão que envolve muita responsabilidade, então a gente precisa estar bem no outro dia para conseguir fazer as duas coisas bem. Então, eu acho que foi o mais difícil de tudo, assim, a amamentação e a privação de sono. A gente tenta conciliar o tempo que a gente está com ele e dar qualidade a esse tempo. Eu acho que isso é o principal. A gente não consegue ficar com ele todo o tempo que a gente gostaria, mas sem dúvida nenhuma a gente tenta dar qualidade ao tempo que a gente está junto com ele. Eu acho que a pandemia foi muito difícil, assim, ela veio a ensinar muita coisa para todos nós. E eu me deparei grávida, eu estava com 10 semanas quando a pandemia veio e chegou até nós com o decreto de calamidade pública. Então eu lembro que naquele momento eu entrei em desespero, porque talvez eu não fosse conseguir trabalhar e eu saí chorando do consultório. Eu liguei pro hospital e pedi informações e ninguém sabia o que a pandemia poderia gerar e o que o vírus poderia gerar nas gestantes e nos bebês. Então eu lembro que para mim foi muito difícil, porque foi um período que eu precisei ficar em casa, eu me afastei, pelo menos no momento mais crítico, da assistência direta aos pacientes no hospital e foi muito difícil, assim, então um momento que foi tão esperado, assim, né, que foi a gestação, eu me deparei com o novo e com o medo, né, mas graças a Deus deu tudo bem, as coisas foram se organizando, eu consegui voltar a trabalhar com todos os cuidados e deu tudo certo, e o Gabriel nasceu cheio de saúde, enfim. Mas foi muito difícil, eu acho que ainda é muito difícil, porque
Quando ele nasceu, a gente não teve a família presente, então eu não tive a minha mãe, eu não tive a minha sogra, enfim, o meu pai, toda a nossa família. Ninguém pôde estar junto num momento que em qualquer outra situação estaria a família inteira. Então, eu acho que a gente teve que realmente se reinventar e aprender muito mais, assim, a cuidar e enfrentar esse momento novo, nós dois. Então, eu acho que isso nos uniu muito como casal, assim, e realmente a gente precisou encarar toda essa novidade juntos e sem o auxílio de toda a família, porque a gente não tinha vacina, tava todo mundo com medo e, querendo ou não, os nossos pais são população de risco. Então a gente precisou fazer muita coisa sozinho e aprender sozinho. Acho que isso foi o mais difícil de tudo. Eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente ressignifica o amor. Eu acho que a maternidade nos traz o amor mais puro e inocente que existe. É um amor que a gente não consegue explicar, mas é um amor sem trocas. É um amor que a gente dá e simplesmente dá. Então, ela nos torna melhores seres humanos, eu não tenho dúvida, e ela nos traz muito mais empatia. Então, eu sempre fui muito cuidadosa assim com os meus pacientes. Eu sempre tentei dar para eles o tratamento que eu gosto de receber e que eu gostaria de receber. E eu acho que a maternidade aflorou mais ainda isso, no sentido do cuidado e do amor ao próximo e realmente o cuidado que a gente gostaria de receber. Então, eu acho que sim, que muda muito a forma como a gente enxerga a nossa profissão, a forma com que a gente enxerga o próximo, e a gente começa a entender que os pacientes também são mães, são pais, são filhos, são avós. E eu acho que isso nos torna muito mais humanos e nos faz cuidar muito mais do paciente, sem dúvida nenhuma. A minha mãe sempre foi um exemplo para mim, assim, eu lembro dela desde criança, ela sempre trabalhou muito, assim, e sempre nos mostrou que a educação é a base de tudo, assim. Então eu acho que os conceitos que ela nos deu, tanto para mim quanto meus irmãos, de ter uma boa educação, para a gente ter uma base firme, conceitos bem estabelecidos, foi o principal e é uma coisa que eu carrego na minha vida e que, sem dúvida nenhuma, eu quero que o Gabriel leve também. Então, ela sempre disse que educação ninguém tira, educação nunca é demais e que a gente sempre precisa ter esse cuidado para nos tornar pessoas melhores. A gente cria os filhos para o mundo e eu acho que isso é o mais difícil. E a gente precisa dar a eles a base para que quando eles puderem voar sozinhos, eles tenham a noção do certo e do errado, porque apesar de a gente querer carregar eles na mão sempre, a gente não vai conseguir. E hoje eu entendo muito todo o cuidado que a minha mãe tinha com a gente, né? Comigo e com os meus irmãos, e aqueles puxões de orelha, aquelas coisas que nos deixam chateados por um momento, hoje a gente entende, eu entendo claramente que era para o nosso bem. Eu quero que o Gabriel seja uma pessoa boa e que ele consiga usar a gente como exemplo também, né? Assim como a gente pode usar os nossos pais como exemplo, que ele seja uma pessoa pura e honesta, né? Que ele seja alguém íntegro e que esses conceitos que a gente tem de educação e de cuidado com o próximo, que ele use para fazer as escolhas certas na vida dele, já que a gente não vai poder fazer todas as escolhas por ele e sem dúvida nenhuma vão ter coisas que ele vai escolher que talvez não seria o que a gente gostaria.
mas que ele possa ter essa base sólida para fazer as melhores escolhas possíveis.